armadura de Deus, parte 5. As espadas adicionais. Mensagem do dia 8 de julho de 2019. Senhor, você deu em nossas mãos as próprias ferramentas do céu para lutar contra o inimigo de nossas almas. Por favor, conceda-nos a sabedoria, coragem e perseverança para lutar contra as forças que nos privariam de nossa fé, esperança em nossas almas, se fosse possível. Obrigado por nos ensinar sobre essas armas e sempre pelos anjos que lutam tão fielmente por nós e ao nosso lado. Amém. Quando Jesus disse a Claire sobre as 3 espadas básicas que aprendemos, ele disse a ela sobre elas: Meus filhos, eu quero que vocês usem essas espadas todos os dias. Por quê? Porque todos os dias há tarefas em vocês, há selos em vocês e coberturas que vocês devem arrancar e tomar autoridade. Algumas das maldições que vocês têm sofrido são na forma de bloqueios, selos, cortinas de energia entre vocês e eu. Sim, eles cobrem vocês com suas armas na forma de campos de energia e eles tornam mais difícil para vocês se conectarem comigo. Eles te alimentam com mentiras 24/7 sobre como vocês são indignos de me ouvirem e de me verem. Tenha certeza de que se vocês empunharem essas espadas corretamente, os bloqueios serão quebrados e arrancados. Faça isso com convicção e enojado, pois essas coisas são repugnantes para mim. E então Jesus nos ensinou como pegar a espada de roteamento e a espada da verdade e cruzá-las para formar uma espada de cura. Jesus começou novamente. A terceira dinâmica que você pode usar com essas espadas é atravessá-las em uma área do corpo que precisa ser curada. Diga, no nome de Jesus Cristo, espírito de enfermidade, deixe esse corpo agora e não retorne. Você também pode orar contra eles, enviando reforços. Não há uma fórmula que funciona o tempo todo. Demônios são como um vírus. Eles continuam a sofrer mutações para contornar essas orações. Você deve estar alerta e ciente do que eles estão tentando fazer. Por exemplo, se eles tentarem voltar, você tem que proibi-los. Muitos de vocês perderam curas ao receberem sintomas mentirosos de volta a seus corpos depois que eu os limpei e os libertei. Se você concordar com sintomas mentirosos, eles abrirão portas para a doença retornar. Resista a eles com convicção sólida e as espadas. Muito do poder destas espadas depende de você usá-las corretamente, com convicção. Peça ao Espírito Santo para instruí-lo, para abrir seus olhos. Tome seu tempo e descanse, para que sua cabeça possa ser esclarecida, para ver o que está acontecendo no Espírito. Peça estas graças, meus filhos. Vocês precisam delas. Peça por elas. E continue pedindo. Peça até que você esteja satisfeito e movendo-se na plenitude do que eu lhe dei. Ore também no Espírito. Ore muito no Espírito. Se você está bloqueado em falar em línguas, use a espada de roteamento. Pressione-se. Não desista. Estou liberando grandes dons de cura para um reavivamento. Mas muito depende de sua fé e perseverança. Você perseverará? Você continuará a lutar? Você com todo o seu coração acreditará que eu lhes dei essas espadas e o poder
delas é limitado apenas pela sua crença em mim, minha fidelidade, meu poder todo-poderoso para vencer todos os poderes das trevas? Invista-se nessas espadas. Coloque a demanda nelas. Adoro ver sua fé se estender. Adoro ver você disputando e não se contentando com o segundo melhor ou nada. Peça-me para ajudar na sua coragem, fé e vontade. Claire muitas vezes usou a combinação de espadas de cura para orar sobre Ezequiel quando ele está sofrendo e sofrendo. Ela descobriu que afasta pelo menos os demônios excessivos que estão causando dor mais severa do que o Senhor lhe deu para suportar em primeiro lugar. Outro membro da nossa equipe de oração escreveu para me contar o que o Espírito Santo lhe havia ensinado sobre a espada da cura. Ele começou: parece uma espada curta, com um arco-íris verde esmeralda irradiando dela. Está muito quente. Pode ser acenada sobre uma área afetada para curar e aliviar a dor. Pode ser suspendida em uma sala com alguém doente, para fortalecê-los e trazer cura para eles. Enquanto suspendida, amplifica a oração pela cura. Enquanto suspendida, irradia o amor e a graça de Deus sobre o paciente e irradia uma atmosfera de cura emocional e física, paz, clareza e perdão. É útil suspender na sala durante conversas importantes, reuniões, etc., para curar relacionamentos quebrados. Ela amarra espíritos de fofoca e solidão. Ajuda a promover a intimidade com Jesus. Outra formação que o Espírito Santo me mostrou é manter a espada do Espírito erguida na minha mão esquerda e pegar uma espada do caminho e fundi-la ao lado direito da espada do Espírito. Ele chamou isso de uma espada energizante. Até agora, só fui solicitada a usá-la uma vez, mas foi usada para cercar uma gangue de demônios, mantendo-os no lugar com o poder da espada do Espírito para amarrá-los. Então ele me ensinou que se eu pegar esta espada energizante e ao lado esquerdo fundir a uma espada da verdade, agora eu tenho o que foi chamado de espada matadora de dragões. Eu fui direcionada a usar essa contra dragões, quando perguntado. Até agora, isso foi apenas em 2 ocasiões. Mas vou colocar meu diário aqui sobre o que aconteceu durante esse período. Foi durante um período de guerra em que o Senhor revelou algumas fortalezas em minha vida que foram formadas antes mesmo de eu nascer, por meus ancestrais. E os demônios, através dos meus próprios tempos de pecado, abriram essas fortalezas cada vez mais e mais além. Ele estava me guiando a essa hora para limpá-los, para que ele pudesse derrubar as fortalezas. Cada vez que ele me chamava diretamente para a guerra, eu me via em uma caverna escura, como uma caverna para enfrentá-los. E então o Espírito Santo me indicaria o que fazer. Isto é do meu diário, escrito em 9 de março de 2019. Ezequiel havia me chamado em fase de sofrimento, e quase no momento em que ouvi sua voz, eu entrei também. Eu estava orando baixinho em línguas. Claire veio orar por ele também, e ele abriu a palavra inimigos na PB. Eu estava imediatamente na caverna novamente. De pé diante de mim estava um dragão escuro. Eu queria ter a certeza de que isso não era uma projeção. Eu já havia coberto a PB com fogo santo e perguntei ao Espírito Santo: isto é a verdade? Isto que estou vendo? E eu me voltei para as páginas do Espírito Santo. Então perguntei a ele: o que eu faço com essa criatura? Ele me disse para juntar as espadas de roteamento com a do Espírito, como ele me mostrou antes, para formar a espada energizante, mas também pegar a espada da verdade e adicioná-la a elas. Quando ergui a espada,
Ele me pediu para virar as espadas unidas e adicionar elas ao lado esquerdo da espada do Espírito. E todas elas se fundiram. Claramente, a espada do Espírito no meio, mais alta que as outras duas, mas as outras se juntaram a ela de ambos os lados. Eu perguntei a ele, e agora? O que eu faço com isso? Não tenho certeza do que aconteceu. Na verdade, eu não a lancei, mas eu a vi sendo dirigida direto para o coração do dragão. E depois de um momento, uma luz veio e explodiu em sua cavidade torácica. Isso esvaziou o dragão, como se eu tivesse lançado essa espada em um balão ou uma bolha. Vi a cabeça dele balançando em seu pescoço e depois caiu no chão. Eu não vi o que aconteceu depois, mas Immanuel, meu anjo da guarda, é o chefe da minha equipe de limpeza. E eu sei que ele sabe que eu não gosto de ver a bagunça que essas espadas fazem. E eu sei que ele deve ter cuidado dessa bagunça para mim. Eu peguei a espada de roteamento agora para ir ajudar Ezequiel e Claire. Então eu enviei fogo santo ao redor deles e ao redor da casa deles. Mas minha atenção foi atraída para o teto sobre suas cabeças. O domo de proteção angelical estava lá, intacto, mas deitado sobre ele havia outro enorme dragão. Só que desta vez ele tinha um cavaleiro. Também era preto e de armadura, segurando uma espada e um escudo. Mais uma vez, perguntei ao Espírito Santo, esta é uma visão verdadeira? E a PB novamente me deu o Espírito Santo. Assim, ele me disse para lidar com isso de uma forma um pouco diferente. Eu peguei outra espada de roteamento da bainha. Obrigada, Ezequiel, por me dizer que elas instantaneamente substituem. Eu estava pensando sobre isso ontem. É como quando se está no céu que isso acontece. No céu, você escolhe um fruto e outra aparece instantaneamente. Então, por que não espadas? Novamente, não havia medo nisso. Eu sabia que meu Senhor estava totalmente no controle. Eu fiquei diante dessas criaturas e enviei a espada de roteamento, fogo santo, contra ela. E ela cortou primeiro a cabeça do cavaleiro, que logo vi cair. Então voltou e cortou pelo meio, bem pela cintura. Agora aquela espada matadora de dragões dirigiu profundamente no coração do dragão, e tudo explodiu em luz. Tudo que eu pude ver no final foi os restos do dragão. Era como um espesso, preto, um tipo de gosma, como piche derretido sobre a cúpula de proteção em cima da casa deles. É minha oração que você nunca precise enfrentar um dragão ou outra criatura assim. Mas nós estamos descobrindo que apenas formar esta espada e enviá-la na direção do Espírito Santo é bem comum. Mais frequentemente do que nunca. Desde aquela primeira vez, sempre que eu sou guiada a formar essa espada mais poderosa, eu devo simplesmente entregá-la a um dos meus anjos, ou enviá-la com eles, e então apenas orar por trás do que eles fazem. Eu acho que pode ser porque eu tenho uma aversão à violência, e eu realmente não quero ser a pessoa que gira essas coisas por aí. Mas também não sei sobre isso. Pode ser porque ele não quer que eu angarie qualquer senso de orgulho, o que eu abomino, na ideia de que eu realmente tenho algo a ver com isso, além de ser apenas uma extensão do braço dele a usar essas ferramentas. Havia outra formação interessante de espadas que eu queria compartilhar com vocês, de outro dos guerreiros de oração. Isto é o que ela disse. Em relação às espadas, eu sei que em meus sonhos ou visões eu coloquei a espada de roteamento e discernimento juntas, e a espada apontou para a ponta da outra espada e se tornou um arco. Eu senti que as flechas que isso usava atingiam um certo alvo, ou demônios para tirá-los das pessoas, ou para acertar uma alma com força, amor,
encorajamento, graça, misericórdia, verdade, alegria, muitas coisas. Eu senti que as flechas para o encorajamento da alma em tempos difíceis também tornariam as coisas mais difíceis para qualquer opressão demoníaca daquela alma naquele momento. Eu não sei em que isso foi feito, já que é uma arma de longo alcance e é guiada somente pelo Espírito Santo e onde e quando bater. Tudo o que eu sei é que as flechas eram bênçãos para as almas, não importando em que estado elas estivessem. Elas eram uma forma de impedimento para os demônios. Para encerrar, eu queria lembrá-lo de algumas coisas muito importantes sobre as espadas que devem ser lembradas. Não basta apenas movimentar uma espada no ar e ir em carne e osso diante dos demônios, quer por medo ou exuberância. Deus nunca está com pressa. Ele vai treiná-lo no ritmo que você pode absorver essas coisas. Por isso, não corra à frente dele. Ele está no controle total em saber quando esses demônios estão mesmo autorizados a se aproximar de você ou não em primeiro lugar. Um outro guerreiro de oração acabou de escrever que ela descobriu as mesmas coisas. Nós nunca temos que entrar em pânico ou tentar controlar qualquer coisa, ou fazer qualquer coisa que ele não tenha nos guiado primeiro. Não importa o que pareça. Nunca tema. Ele está no controle. A segunda coisa que eu encontrei é que o Espírito Santo é um professor gentil e maravilhoso, mas ele também gosta muito do teste. Não importa quão intimidante um demônio possa parecer para você, nunca há necessidade de ter medo. O medo é um dos elementos mais fortes dos quais os demônios literalmente se alimentam. Eu os vi bebendo do cálice de medo que eles produziram em mim, literalmente. Qualquer coisa negativa produz o alimento que eles alimentam. Raiva, irritação. Siga em frente na lista através de todas as emoções negativas que temos. O que Natan, o menino judeu que foi para o céu, disse que era absolutamente verdade. Cada coisa negativa é um grande negócio no céu. Cada coisa negativa é comida para os demônios se alimentarem. Toda pouca coisa positiva é um grande negócio no céu. Cada pedaço de fé e confiança em nosso Senhor é uma grande ajuda para nos defender contra essas coisas. Muitos de nós enfrentamos o que pareciam ser enormes demônios, apenas para descobrir que eles eram muito pequenas máquinas de projeção que se fazem parecer grandes. Eu tentei expulsar um demônio assim com uma espada de roteamento uma vez. Ele veio ao meu lado e parecia estar bem acima de mim. E quando eu olhei para ele e disse ao Espírito Santo, o que eu faço? Ele disse, use sua espada. Eu fiz e não passou de absolutamente nada, mas sim de um nevoeiro. E quando o nevoeiro clareou, aqui de pé à minha esquerda, não maior que uma barata, era um demônio segurando uma pequena máquina de projeção apontada para ele mesmo, projetando para mim uma imagem 100 vezes maior do que realmente era. Essa é a verdade da maioria dos que lutam contra nós. Jesus uma vez nos ensinou que a maioria deles é realmente muito pequena, e sabemos que por maiores que sejam, estão sempre totalmente no controle de nosso Jesus, Rei dos Reis, vitória acima de tudo. Que o Senhor os abençoe, queridos moradores do coração, que Ele os guie e que vocês sigam cuidadosamente em seus passos, enquanto Ele nos treina para lutar contra o mal neste mundo, não só por nós mesmos, mas por aqueles que amamos, por aqueles que estão por este mundo. Que o Senhor os abençoe.